estudo. Então, eu gostaria de pedir a atenção de todos, para que todos sejamos ministrados pelo Senhor, no nome de Jesus. Glória a Deus. Abram suas Bíblias no livro de 2 Crônicas, capítulo 20. Eu quero ler com os irmãos o capítulo 20, do verso 1 até o verso 30. Como o texto é bastante grande, eu vou ler o texto principal para fazer uma oração, e eu quero esmiuçar com os irmãos verso a verso, para que possamos aprender com essa crônica, aprender com esse rei e trazermos para as nossas vidas hoje, no dia atual, o que podemos fazer para que o Senhor se mova em nosso favor. Então eu vou ler 2 Crônicas, verso 20, verso 3, capítulo 20, verso 3, que diz assim: Josafá ficou com medo e orou a Deus, o Senhor, pedindo socorro. Depois deu ordem para que todo o povo de Judá jejuasse. Todos se reuniram para pedir socorro ao Senhor de todas as cidades do país. O povo veio a Jerusalém. Feche teus olhos, ore comigo por essa mensagem em nome de Jesus. Senhor, esta é a tua palavra. Pai, eu creio que o Senhor a colocou no meu coração para ministrar não somente a mim, mas também a tua igreja. Senhor, eu me esvazio de mim mesmo nessa hora, Senhor. Eu rendo a ti, Deus, a minha inteligência, meu sistema cognitivo, tudo aquilo que vem de mim, toda a sabedoria humana, eu rendo tudo a ti, Senhor. Eu me coloco e me humilho debaixo da tua potente mão, Senhor, e eu peço a tua graça, Senhor, seja ministrada no coração dos meus irmãos e no meu coração nessa noite. Meu Deus, que essa palavra venha nos edificar, venha nos fortalecer, venha nos ajudar a nos posicionar em ti, Senhor, para vencer as astutas ciladas do diabo contra as nossas vidas. Pai, nos abençoa nessa noite, e que tudo que venha ser ministrado como uma terra fértil, uma semente numa terra fértil em nossos corações. Frutifica, Senhor, essa palavra no nome de Jesus. Amém. Amém. Como o texto é bastante grande, alguns eu vou ler e alguns eu já vou diretamente explicar para ganharmos tempo. E alguém vai dando um toque para mim na hora, porque eu não me toco para a hora. Então, no verso primeiramente vai dizer assim, no verso 1 e verso 2. Para resumir, vai dizer que o país de Judá havia sido invadido por um exército enorme. Imagine na sua cabeça um exército enorme invadindo um país para tomá-lo. Pense comigo. O que tem invadido a minha e a tua vida? O que Satanás tem tentado roubar de nós? O que Satanás tem tentado tirar de nós? O que tem sido invadido? Porque tudo que é nosso por direito, porque o Senhor nos deu. Se temos um emprego, foi o Senhor que nos deu. Se temos filhos são herança do Senhor, foi o Senhor que nos deu. Se temos um marido, foi o Senhor que nos deu. Se é nosso e o diabo veio para matar, roubar e destruir, o que está sendo invadido dentro da nossa casa, com ou sem a nossa permissão? Porque tem coisas que nós permitimos por darmos brecha para que o inimigo entre, e tem coisas que o diabo é astuto e ele entra mesmo achando que ele tinha para tomar. O que temos perdido para o diabo? O que temos perdido é filho, é marido, é bens, é finança, é emprego, são pessoas, porque tem amigos que Deus nos dá e tem amigos que Deus tira, mas tem amigos que é o Satanás que toma da gente. Amigos que eu quero dizer, aqueles amigos que estão do nosso lado para nos edificar, para caminhar milhas conosco, para nos ajudar. São pessoas assim que o Senhor coloca do nosso lado. E muitas vezes o diabo começa a jogar seta entre um amigo e outro para que aquela amizade que é fortalecida, que é para um ajudar o outro, gerar uma semente de contenda e se separar. Isso é o diabo tentando tomar de mim, de você, aquilo que o Senhor tem nos dado. No verso 3 vai dizer assim, o que eu acabei de ler: Josafá ficou com medo. Josafá ficou com medo. É natural do ser humano sentirmos medo. É natural de nós sentir o medo.
O que eu não posso é deixar que o medo me paralise. O que eu não posso é deixar que o medo me impeça de prosseguir na decisão que eu sei que eu tenho que tomar. O medo é um sentimento natural, porém não podemos deixar que ele nos domine, porque ele tem o poder de nos paralisar se deixarmos. O rei Josafá teve medo, porém ele não se paralisou, ele não deixou se abater, mas ele orou a Deus. Ele de imediato já tomou um posicionamento, porque é natural de nós também, seres humanos, sentirmos medo e recuarmos, sentirmos medo e nos escondermos. É natural de nós sentirmos medo e desistirmos. Mas o rei Josafá, aqui é o ponto que eu quero aprender juntamente com os irmãos, aprender com o rei Josafá, com essa crônica escrita, que ele teve medo, porém já de imediato ele já tomou uma posição que foi de orar, pedindo socorro. Josafá teve medo, orou a Deus, o Senhor, pedindo socorro. Ele consultou, ele recorreu àquele que podia resolver o problema. Muitas vezes nós sentimos medo, recuamos, desistimos, abandonamos. Quando tomamos algum tipo de decisão de nos posicionarmos, muitas vezes nos posicionamos da maneira errada, que é buscando socorro naquilo que não tem como nos ajudar, buscando socorro em pessoas, buscando socorro em vícios, buscando socorro em situações, em rosto. Como a gente gosta de se enroscar, na verdade? Nós sabemos que não é para ir ali, mas dá um passinho para ali no enrosco. Pedir socorro no lugar certo, pedir socorro para aquele que tem o poder, pedir socorro para aquele que pode resolver o meu e o teu problema. É natural da nossa carne, de sermos seres humanos, tomarmos decisões precipitadas, erradas, pendermos para aquilo que a nossa emoção pende. Porém, precisamos estar lúcidos, sóbrios. O problema vem, mas eu preciso me posicionar. Como? Orando. Para quem? Para aquele que pode resolver. Logo em seguida, no verso 4, Josafá vai dizer assim: todos se reuniram para pedir socorro ao Senhor de todas as cidades do país. O povo veio a Jerusalém. Sabe uma coisa que eu aprendi nesse versículo hoje? O poder da unidade, do unir-se. Estamos com problemas? Buscamos ao Senhor, porém buscar o Senhor reunidos como corpo é extraordinariamente poderoso. Nós somos membros de um corpo, onde o cabeça é Cristo. Nós pertencemos a esse corpo. Se nos unirmos como corpo, seremos muito mais fortes. Imagina o corpo. Se eu arrancar o meu braço não vai sobreviver fora do meu corpo, porque o meu braço precisa da irrigação sanguínea dos nervos que o meu corpo tem. A Bíblia tipifica o corpo como o corpo de Cristo. Nós pertencemos a um corpo. Às vezes um é o olho, o outro é a boca, o outro é o pé, e outro é o dedinho do pé, que ao nosso ver parece que não presta para nada, mas ele não deixa de ser importante, porque se o dedinho do pé está ali, porque precisamos do dedinho do pé ali. Não ache que alguém dentro da igreja é mais importante do que você porque está segurando o microfone na mão, porque está exercendo uma função diante de pessoas. Na verdade, essa função que esse irmão está desempenhando é mais cobrado dele, porque quanto mais é dado, mais é cobrado. Mas
pertencemos a um cabeça, nós pertencemos a um reino, onde esse cabeça reina, nós pertencemos a um povo. Por isso que chamamos de irmãos uns aos outros, porque mediante a fé somos irmãos, conectados em Cristo. Ninguém é menos importante e ninguém é mais importante, porque se alguém se acha ser importante, ele deve servir. Como eu disse, servir não é executar apenas uma função. Nós precisamos nos unir como igreja, como corpo, e precisamos, que eu digo, é ter um entendimento na nossa mente, porque não adianta nada eu tentar fazer algo sem ter um entendimento. Logo, o meu comportamento, o que eu estou tentando fazer, vai ser vazio. Eu e você precisamos entender o lugar em que pertencemos em Deus. Precisamos ter nítido na nossa mente, no nosso entendimento, que pertencemos a esse Deus, e esse lugar é importante. É importante o lugar de cada um. E é necessário que nos unamos, que a gente venha se unir como igreja, uns pelos outros, unir para se levantar por este lugar, para pedir almas, unir para clamarmos uns pelos outros, orarmos uns pelas necessidades dos outros. No verso 5, vai dizer que e o rei Josafá se pôs de pé no meio deles e orou assim. O rei Josafá se pôs em pé. Se pôr em pé é o mesmo que se levantar. Ele se levantou, ele tomou uma posição, ele tomou a frente da situação, inclusive como rei, e orou assim. Eu quero esmiuçar essa oração do rei Josafá, porque eu aprendi muito com essa oração hoje. Eu quero, juntamente com os irmãos, observar pontos dessa oração para que possamos ser edificados em nome de Jesus. Amém? No verso 6 vai começar a oração de Josafá e ele vai dizer assim: ó Senhor Deus dos nossos antepassados, Tu és o Deus do céu que governa todas as nações do mundo. Tu és forte, poderoso, ninguém pode resistir ao Teu poder. Tu és o nosso Deus e expulsaste moradores dessa terra diante do Teu povo de Israel. Primeiro ponto que eu aprendo com Josafá nessa oração é, primeiramente, ele se colocou diante de Deus em oração, reconhecendo o governo, o poder e quem Deus é. Para a gente reconhecer o governo, o poder e quem alguém é, precisamos o quê? Não tem como eu ter um topete grande de arrogância, de soberba, achar que eu sou autossuficiente, que eu levo tudo no peito, tudo, resolvo tudo. Não tem como eu ser assim e me submeter a algo. Não tem como eu ser assim e chegar diante de Deus cheio de topete, cheio de força no meu braço, cheio de que eu bato no peito e eu consigo e Deus me ouvir. Porque Deus, Ele resiste ao soberbo, mas Ele dá graça ao humilde. Para mim, chegar diante de Deus
das terras vizinhas, e inclusive nessa época que o rei Josafá estava tentando destruir as idolatrias que o povo estava trazendo para dentro do país, ali no meio do pessoal, e ele está dizendo aqui, se por acaso, no meio da nossa bênção, estamos desfrutando dessa bênção, se por acaso nos há de vir dificuldades, doenças, perdermos algo, acontecer circunstâncias difíceis, nós clamaremos ao Senhor, o único Deus, reconhecendo quem é o Senhor. E já de imediato eles também confiam no término desse verso, dizendo que tu atenderás o nosso pedido. Precisa ter confiança e fé quando orarmos, para que tendo essa certeza, sabemos que o Senhor vai nos responder, sabemos que o Senhor vai nos atender e vai nos socorrer. No verso 10, irmãos, tenham paciência. Glória a Deus, Senhor. É uma mensagem de estudo, amém? Eu e você e eu precisamos aprender, amém? Amém, Jesus. No verso 10 e no verso 11, eu vou resumir porque é bem grande. Josafá, ele expõe, isso aqui é uma oração, lembrando, tá? Eu estou pegando tópico por tópico dos pontos que eu consegui absorver, que eu aprendi com a oração de Josafá. No verso 10 e no verso 11, vai dizer que Josafá, ele expõe o problema para Deus. Então Josafá chega até Deus, se humilha diante de Deus, conta as coisas que Deus fez, expõe tudo que eu expliquei até agora. E daí, agora é o momento da oração de Josafá, onde ele expõe o problema. Senhor, olha, é o seguinte, está acontecendo isso, um exército grandioso inimigo invadiu o nosso país, e eles já tomaram uma cidade, e agora está acontecendo isso. Especificar diante de Deus o problema, a situação. Exemplo, se eu tenho um problema com meu filho, eu não vou chegar diante de Deus e falar assim, Senhor, ó meu filho, abençoa ele em nome de Jesus. É uma oração, mas o Senhor quer que você especifique o problema do teu filho. Senhor, é o seguinte, esse aqui é o meu filho, Carol, eu gosto muito de escrever. E eu tenho cadernos e canetas e muita coisa de papelaria, porque eu gosto muito de escrever. E às vezes eu vou orar e não contente com tudo que eu falei, eu começo a escrever. Se eu não fico muito contente com o que eu escrevi, eu começo a desenhar, literalmente desenhar. Porque o que acontece? Quando orarmos, né, tem louvor que a gente canta sempre aqui, se orares, porém, sem ter o coração, ter a paz que o Senhor pode dar, é por Deus não sentir. E tua alma se abriu quando tudo deixares no altar. Para que eu sinta essa paz que excede todo o entendimento, eu preciso deixar tudo no altar. E muitas vezes eu, na minha agitação, porque eu sou bastante assim, ó, interprete como quiser, não vou me nomear, não vou dar adjetivos a mim mesma, mas eu sou muito assim, independente de como eu estiver no dia, eu vou orar e eu estou assim, ó, orando. Só que eu falei, e eu estou tão perturbada na minha cabeça que eu senti que eu falei mais nada, eu deixei no altar. Eu só falei, vomitei, mas, sabe? E daí, meu coração não teve paz. Porque a Bíblia diz em Filipenses 4 que a paz que excede todo o entendimento guardará o meu coração. Quando eu deixar tudo diante do Senhor. Se a paz não veio é porque eu não deixei tudo. Se eu não deixei tudo, como que eu tenho para Deus? Resolveu o problema. Está dentro de mim, se está dentro de mim, está na força do meu braço. Logo, o meu subconsciente acha que eu mesmo posso resolver. Tudo deixando no altar. Ele especificou o problema, e como eu disse, às vezes eu tento especificar o problema, mas eu estou tão cheia do problema dentro de mim, e aí o que eu faço? Eu falo, agora eu vou conseguir me concentrar. Pego um papel, uma caneta, eu desenho lugares, eu desenho pessoas, eu ponho um nome na cabecinha das pessoas, porque se caso Deus não entender, eu preciso entender que eu estou colocando aquela pessoa ali. Deus entende, mas eu preciso ter paz no meu coração, para que eu consiga vomitar tudo isso diante de Deus. Eu desenho, eu escrevo. Tem dias que eu escrevo páginas, o dedo doendo. É uma
É um método meu, Carol, porque eu sou assim, mas cada um tem um método. O meu marido mesmo, por exemplo, ele é tudo no resumo. Para ele tem que ser resumido. Se eu vou contar uma história para ele, ele fala um resumo. Se ele vai me contar uma história, eu falo nos detalhes, eu não estou entendendo nada. É o resumo. Eu não quero saber de resumos, eu quero saber de detalhes. Eu, Carol, sou assim, eu preciso saber dos detalhes, assim como eu preciso dar os detalhes. Até por isso que hoje é um mundo onde a palavra está sendo ministrada, é um estudo. Para mim, eu aprendo demais, esmiuçando, detalhando. Cada um é de um jeito, você vai diante de Deus da maneira que você sente que você entregou tudo. Mas o rei Josafá, eu acho que ele era parecido comigo, porque ele especificou o problema dele. No verso 12: ó nosso Deus, castiga essa gente, pois não somos bastante fortes para resistir a esse enorme exército que está avançando contra nós. Não sabemos o que fazer e olhamos para ti pedindo socorro. Irmãos, reconhecer que eu e você não somos nada. Porque, como eu disse, não tem como Deus intervir em nosso favor enquanto eu tiver ego dentro de mim achando que a força do meu braço vai dar. Não tem como Deus agir achando que o ego dentro de mim vai resolver o meu problema. Ah, porque assim, eu estou com um problema. Eu falo por mim mesmo que eu já tive, por exemplo, um problema financeiro. E eu falo, Senhor, me atende nesse problema financeiro. Ao mesmo tempo, eu sou uma pessoa muito proativa. Então eu pensava, mas daí eu vou trabalhar para fazer isso. Eu estava agindo na força do meu braço. Eu não estava deixando Deus agir. Isso em educação de filhos, em qualquer outra circunstância. Qualquer circunstância. Enquanto eu estiver com um dedo, ou uma mão, ou um braço, qualquer coisa meu ali no problema, de mim mesmo, Deus não resolve, porque eu estou sendo autossuficiente. Eu preciso de mim mesma. Preciso de que eu mesma faça. Ele reconheceu, ele se humilhou, reconheceu quem ele era diante do problema, porque ele viu que o problema era maior do que ele, mas ele disse, Senhor, tu és maior do que esse problema. Eu sou pequeno, eu não tenho força, eu não consigo, mas o Senhor consegue. Senhor, me socorre. Tem um salmo que fala isso, eu olho para o monte, da onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e que fez a terra. O meu socorro vem do Senhor, então eu preciso reconhecer, o problema é grande, a situação está difícil, eu consigo resolver? Não, eu não consigo resolver, porque o problema é grande, mas o nosso Deus, Ele é maior do que tudo, porque foi Deus quem criou tudo. Ele é o Todo-Poderoso. Nas mãos de Deus está todo o poder. A terra está como chama aquele negócio? Tem uma palavra que fala que a terra está sobre o escárnio do pé. Estrago. Eu lembrei do versículo, mas não lembrei da palavra. A terra está como estrago nos pés do Senhor. E ao mesmo tempo, reconhecendo tudo isso, ele reconhece, ele, na verdade, ele declara a confiança dele em Deus. Porque só uma pessoa que confia muito no Senhor consegue se humilhar, se render, entregar e confiar. No verso 13 e no verso 14, vai dizer assim, eu vou resumir também. Enquanto todos estavam reunidos, porque daí é que ele estava orando, lembra que estavam todos reunidos no propósito, jejuando, orando, e ali estavam todos reunidos, o rei se levantou e orou. Então eles estavam fazendo toda essa oração diante do povo. Enquanto isso, enquanto todos estavam reunidos, o Espírito do Senhor veio sobre o levita Jaziel. Antigamente Deus falava dessa forma. Tem muitos textos que falam: o Espírito do Senhor veio sobre fulano, sobre ciclano. O Espírito do Senhor veio, porque
sobre alguém. Então aqui vai dizer que todos estavam reunidos e o Espírito do Senhor veio sobre o levita Jaziel, trazendo uma resposta e uma direção. Eu vou ler o 14. De repente o Espírito de Deus desceu sobre o levita que estava ali no meio do povo, chamado Jaziel, e era descendente de Asaf. Vamos aqui para o restante, porque é muito grande. Povo de Judá. E Jaziel disse: povo de Judá, moradores de Jerusalém e rei Josafá, prestem atenção, escutem isso que o Senhor Deus diz. Eu gosto muito desse versículo, foi um dos primeiros versículos que eu me converti, Deus falava muito comigo. E na época eu tinha uma Bíblia na tradução ARC. Consegue pôr ali, por favor? Eu gosto mais como é falado nessa tradução. Ai, eu acho tão lindo. Vocês não... É um dos meus versículos favoritos. Vai dizer assim: não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Não é maravilhoso? Eu acho incrível esse versículo, eu acho ele muito forte, muito potente, eu acho ele muito poderoso, porque a palavra de Deus ela é viva, ela é poderosa e ela é eficaz, e ela é mais cortante que uma espada de dois gumes. Ela corta na medula e ajuda ela a discernir as intenções de cada um. A palavra de Deus é viva. Não tem como ler o versículo de Deus e não sentir a virtude sair dele. Glória a Deus, não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Essa foi a resposta que o Espírito deu àquele povo que estava orando e jejuando, clamando por socorro. Glória a Deus, Jesus. Glória a Deus. Amanhã vocês os atacarão. Quando eles vierem pela subida de Ziz, vocês se encontrarão com eles no fim do vale que dá para o deserto de Jeruel. De novo, no verso 17. Pode deixar mais ele ser, Eliana? A direção, lembra que o levita está dizendo: o Espírito do Senhor veio sobre o levita Jaziel, e o Espírito do Senhor deu esta direção ao povo: nesta peleja não tereis que pelejar. Pausa. Ao invés deles tentarem resolver com as mãos dele, eles se humilharam diante do Senhor, buscando a face do Senhor com jejum e com oração. Aí eles podem ficar parados, porque eles buscaram socorro no lugar certo. Aí ele tem que ficar o quê? Nesta peleja não tereis que pelejar. Parar. Parar é lugar de descanso. Para. Mas só para se você reconheceu, buscou, fez todo esse passo a passo que eu disse até aqui. Porque se você não fez nada disso, não para não, porque também vai dar errado. Porque muitas vezes é do feitio do ser humano descansar. O problema está assim: Satanás está roubando tudo dentro de casa. Está roubando filho, roubando marido, roubando finanças. Está roubando tudo que o Senhor deu ao longo do tempo para mim e para você. E a gente está lá assim, ó, de braço cruzado, vendo o diabo nos saquear e não fazendo nada. Está aqui esperando, ó, nessa peleja não teve de pelejar. Então, Senhor, você está mandando, mas primeiro eu tenho que me posicionar em Deus no lugar certo. Não adianta eu parar, ficar esperando o livramento de Deus se eu não fiz nada para isso. Se eu não busquei o Senhor, se eu não depositei diante do Senhor a minha necessidade, aquilo que eu preciso. Parai, estar em pé. Estar em pé é o mesmo de não estar, é o contrário de não estar deitado. Quem está deitado está fazendo o quê? Nada. Eu estou ali, ó, parado, aguardando o Senhor. Como? De pé.
Figurativamente de pé quer dizer posicionado. A Bíblia diz que aquele que está de pé cuide que não caia. Estar de pé me mostra que eu devo estar vigilante, que eu devo estar observando, atento, buscando o Senhor. Estar de pé não é prostrado, não é dormindo, não é deitado, é de pé. Parai, estar em pé e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saíres ao encontro, porque o Senhor será convosco. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Esse é o veredito de Deus. O Espírito do Senhor falou através do levita. E esse é o veredito do Senhor. Deus falando que vai dar a vitória. Deus falando que ia resolver o problema. Deus falando que ia mudar a história, a circunstância, a situação. Deus falando: para, fica de pé e vede. Os meus olhos irão ver aquilo que o Senhor vai fazer. Eu não vou mover um dedo. Eu não vou precisar expulsar ninguém de casa. Não vou precisar fazer nenhum tipo de empréstimo. Eu não vou precisar fazer nada, a não ser buscar o Senhor, porque o profeta, o Espírito diz aqui: e vede, volta amanhã, a salvação do Senhor está convosco. Glória a Deus. No verso 18, no verso 19 também vou resumir. Ali, quando eles receberam essa palavra, eles se alegraram e eles adoraram o Senhor de uma forma como se já tivesse acontecido a vitória. Eles tinham uma convicção tão ardente dentro de cada um deles de que isso aqui já tinha acontecido, porque na verdade só foi uma liberação de uma palavra, mas ainda não tinha acontecido. Muitas vezes Deus libera a palavra sobre nós e a gente vai ver: será? Talvez não é para esse tempo, não é para agora, mas para o meu não tem jeito, para o meu marido não tem jeito, para o meu filho não tem jeito. Irmãos, teve jeito para mim, né? Minha mãe é testemunha, dei muito trabalho. Se teve jeito para mim, se não fosse o Senhor, eu não estaria aqui hoje nem para contar história. Nem para contar história, não sei nem por onde eu estaria se eu estivesse viva. Se teve jeito para mim, se teve jeito para o meu marido, se teve jeito para o nosso irmão, se teve jeito para vocês também, princesos e princesas, porque talvez os irmãos não possam ter cometido os delitos que nós aqui cometemos, mas não éramos nem princesos nem princesas, porque nós estávamos perdidos nos nossos pecados e delitos, assim a Bíblia diz. Todos nós estávamos destinados ao inferno, não é porque matamos e roubamos ou porque somente falamos mal de algo. Estávamos afundados no pecado. Então não tinha um lírio do campo mais bonito aqui não, antigamente no mundo, porque todos nós íamos para o inferno, para o mesmo lugar. Mas a graça e a misericórdia do Senhor nos arrancou. A Bíblia vai dizer que o Senhor Deus, Ele nos transportou, Ele nos levou em segurança do reino das trevas, da escuridão, do inferno, e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Não éramos lírios do campo, estávamos destinados ao inferno, mas o Senhor nos transportou em segurança para o reino do nosso Filho amado Jesus. Nós pertencemos a um
Pertencemos a uma igreja ansiosa no sentido do ansiar, não do ansioso, inquieto, do ansiar pela volta de Cristo. Estamos ansiando pela volta do Senhor. Precisamos ter em mente isso. Ansiamos, nós anelamos pela volta de Cristo, porque eu quero ir para o céu. Eu quero participar do arrebatamento. Eu quero escutar a trombeta. Não é massa? Eu fico pensando às vezes, como será que eu vou dar a trombeta? Um dia eu e a irmã Alessandra estávamos, faz uns anos, né? Uns 10 anos isso atrás, e nós falávamos muito sobre isso, sobre o som da trombeta, não sei o quê. A gente ficava horas conversando, compartilhando o que uma tinha lido, o que a outra tinha lido, e juntava com as bíblias ali dela. Ó, irmão, aprendi isso, e ó, irmão, aprendi isso. Nós passávamos horas assim. E um dia a gente estava na mesa comendo bolacha com manteiga, e a gente estava falando mal de uma pessoa. E atrás de onde ela morava tinha um lava-jato, uma mecânica, tinha um lava-jato, e de repente, irmãos, soou um barulho igual de uma trombeta, mas soou tão forte que o meu coração parecia que ia sair da garganta. A gente olhou uma para cada outra com os olhos assim. Carol, esse é o som da trombeta. A gente ia ficar, ai, misericórdia. Devemos ansiar por Jesus. Devemos ansiar por essa vinda. Não podemos nos esquecer que Jesus está voltando. Às vezes vivemos uma vida tão relapsa que deixamos de lado esse fato e nos esquecemos que estamos aguardando. Não podemos nos esquecer que estamos aguardando. Lembrei de olhar para o relógio. No verso 20. Pode colocar na isso, obrigada. Povo de Judá e moradores de Jerusalém, escutem, confiem no Senhor, seu Deus, e estarão seguros. Confiem nos profetas dele, e tudo que vocês fizerem dará certo. E outra tradução diz que tudo que você prosperará. Confie no Senhor. No verso 21, vai dizer que o rei Josafá ordenou que alguns cantores vestissem as roupas sagradas e marchassem como um exército, louvando e cantando. Eu liguei as anteninhas assim, ó. Sabe quando sobe uma antena quando você vê uma coisa? Subiu uma anteninha quando eu vi assim, louvando e cantando. Porque ou a gente canta e não louva, ou a gente só canta. Vou explicar. O que é louvar? Louvar é dizer palavras de exaltação, de palavras que glorificam, que reverenciem, palavras que elogiem a Deus. Isso é louvar. Quando o salmista louva o Senhor ali, ele está dizendo palavras de quem Deus é. Ele está declarando: o Senhor é lindo, é maravilhoso, é poderoso, é rei das batalhas. E ele vai enaltecendo quem Deus é. Isso é louvar. Cantar é dizer palavras em uma melodia. Colocar melodia numa junção de palavras. Aqui o rei Josafá disse que eles louvaram e cantaram. Ou seja, eles misturaram a canção, que são frases melódicas, com palavras de louvor. Então eles fizeram o que nós fazemos. Por exemplo, aqui no momento do louvor, dizemos palavras que exaltam, glorificam e elogiam a Deus através de canções. Mas não devemos fazer isso apenas na igreja, porque o tempo do louvor é no máximo 15 minutos. Isso é algo que é um hábito que deve ser frequente na vida do cristão. De que forma? Na minha casa, no meu trabalho, aonde eu vou. Eu não devo ficar somente cantando músicas aleatórias.
porque eu estou cantando música. Aí eu estou cantando uma música lá, nada com nada. Eu estou cantando para quem, enchendo quem? Quando eu louvo o Senhor, eu estou glorificando a Deus. Eu estou confiando nele, porque minha vida pode estar de ponta cabeça, mas eu estou de pé, estou posicionada. E como alguém posicionada que confia, age louvando, descansando, porque é assim que eu estou parada para ver a salvação do Senhor. Pare, estar de pé e ver a salvação do Senhor. É isso, eu estou parada, observando o que o Senhor fará. Como? Louvando, porque aqui esse povo recebeu essa profecia, logo eles já trouxeram para o coração como que se aquilo já tivesse acontecido, e já começaram a louvar, engrandecer e agradecer e se alegrar diante do Senhor. Sabe quem quer ver a gente abatido, prostrado e humilhado? É o diabo. O que ele quer? Te oprimir, te deixar enrugado assim, ó, com as testas tudo assim, cara de já empuxado de raiva, de transtorno, de angústia, de tristeza. Ai, quem quer te ver assim? Sabe por quê? Tem uma pregadora chamada Camila Barros, eu ouço muito pouco ela, mas esses dias eu vi um reels dela no Instagram e ela falando assim: vamos confundir o inimigo. Acorda, lava esse cabelo engordurado, passa uma coisa nessa cara, desamarrota essa cara de derrota e vamos confundir o inimigo, porque ele quer que eu fique abatida e eu tô com a cara de abatida. Então faz o quê? Dá um tapa, acorda, toma um banho, segura no cabelo, dá um jeito, põe uma roupa bonitinha, não precisa ser uma roupa cara ou uma roupa de sair, mas ficar em casa prostrada com o pijama rasgado é a própria derrota. A própria derrota, porque aquilo nos oprime mais. Porque quanto mais desleixada a gente fica, mais a gente se abate. É uma mentira minha? É verdade ou não é verdade? Eu acho que as mulheres vão testificar mais com isso. O dia que você acorda, fica remelendo o dia inteiro, pega aquele pijama rasgado e você fica como o dia todo? Abatido ou fica feliz louvando? Eu duvido se você faz isso. Vamos confundir o inimigo. Tô mal, mas ele não é obrigado a ver com a cara carabugenta, com os olhos revelando, com o cabelo no lugar que dá para fritar um ovo. Vamos confundir o inimigo. Eu achei interessante isso. Então, você está mal? Eu estou mal? Eu já acordo. Senhor, glória a Deus, aleluia. Antes eu ouvia uns louvor meio deprê quando eu estava mal. Parei, viu? De ouvir louvor deprê quando eu estou mal, porque daí eu ficava mais mal. Foi a Bia que um dia me falou isso, né? Tá deprê, eu escuto louvor deprê, você fica mais deprê ainda. Aí comecei a ouvir uns louvor meio das antigas, dos reteté de 1980, que eu adoro. Dá meio-dia ser outro. Já quer oprimir nossa mente, nossas emoções. Ele quer que a gente fique com a cara de derrota. Essa semana eu tive uma crise de enxaqueca muito forte. Eu passei a semana com muita crise, muito mal mesmo. E ontem eu estava assim. eu ainda estou com muita maquiagem, porque a minha olheiras estão na nuca. E ontem a mulher veio para mim e falou assim: irmã, você está com a cara da derrota, ele está repreendido em nome de Jesus. Eu falei: já vou passar um corretivo, porque o diabo vai querer ver eu assim, achar que estou derrotada. Já passei o corretivo nas olheiras, lavei o cabelo, que estava engordurado, que a mulher tem teste de ficar com o cabelo engordurado. O homem só está debaixo de chuveiro, mas a mulher tem uma preguiça de lavar o cabelo. Eu ando me policiando, que meu marido não é obrigado a sentir o cheiro do meu cabelo engordurado. Vamos confundir o inimigo. Chega de ficar com cara da derrota. Vamos, gente, andar. Cante louvores. Verso 22. Já li, né? Não, vou ler aqui. Logo que começaram a cantar,
o Senhor Deus causou confusão entre os moabitas, os amonitas e os edomitas, e eles foram derrotados. Quando? Vocês viram que foi tudo um passo a passo, né? Aí eles começaram a cantar e louvar o Senhor, alegres pela vitória, em pé, posicionados, esperando ver a salvação. E sabe o que o Senhor fez? Causou confusão no meio dos moabitas. No verso 23, os amonitas e os moabitas atacaram os edomitas e foram destruídos completamente. Um atacou o outro ali. Depois os amonitas lutaram contra os moabitas e os dois lá também acabaram de destruir. Um destruiu o outro. Eles não fizeram nada. É Deus ou não é Deus que faz esse negócio desse? Glória a Deus. No verso 25, vou finalizar. 2 versículos eu finalizo. Olha que massa. Aí Josafá, seus soldados avançaram. Olha que vocês estão dormindo, né? Olha assim. Vocês estão acordados? Vou ler aqui, daí vocês acordam comigo. Aí Josafá e os seus soldados avançaram e começaram a pegar tudo o que havia no acampamento inimigo. Então eles pararam e ficaram só olhando ver o que Deus estava fazendo. A hora que eles destruíram tudo ali, aí eles foram lá. Volta de novo, Ian. Começaram a pegar tudo que tinha no acampamento inimigo, encontraram muitos animais de carga, armas, roupas e objetos de valor, levaram 3 dias pegando as coisas, mas havia tanto que não puderam levar tudo. Resumindo isso daqui, esse rolê, o diabo ele não só vai devolver o que ele tomou, mas o Senhor vai te dar além do que o que você tinha. Se o diabo levou um filho seu para o vício, o Senhor vai devolver crente. Se o diabo tentou roubar o teu emprego, o Senhor vai te devolver um emprego onde você ganha muito mais. Se o diabo roubou a tua saúde, o Senhor vai te devolver uma história para contar testemunho para glorificar o nome dele. Se o diabo tomou os teus bens, ele vai devolver. E Deus ainda vai acrescentar. É assim que Deus faz, porque olha só, eles foram para a peleja porque tinham tomado uma cidade, voltaram da peleja volta sem fazer nada, cheio de despojos. Havia tanto que não puderam levar tudo. A bênção do Senhor ela enriquece e não acrescenta dores. O dar do Senhor é sempre a mais daquilo do que eu penso ou imagino. É sempre a mais. Se você pensa que o Senhor vai fazer algo por você ali dentro de um limite, Deus vai traçar, Deus vai quebrar esse limite e vai fazer além. É assim com Deus. Deus não dá as coisas pelas metades. No verso 26, 27, voltaram e ficaram alegres pelo Senhor que ele tinha feito e pela vitória contra o inimigo. No verso 28 e 29, todos souberam e temeram ao Senhor. No verso 30, Josafá e seu reinado teve paz com as nações vizinhas. Olha que vitória extraordinária. Foi ou não foi? Glória a Deus. Foi ou não foi uma vitória extraordinária? Josafá foi um bom rei. Depois ele descambou ali, porque Josafá era um rei, ele sempre procurava fazer o que agradava ao Senhor, ele se preocupava em buscar as coisas de Deus. Só que Josafá começou a se perder com as companhias, porque ele começou a criar alianças com reinados que não tinham como Deus o Senhor. Foi onde ele escorregou no quibe, como diz outros. Ele era um bom rei, tinha tudo para muitas coisas. Ele era obediente, mas gostava de uma aliancinha
cozinha ali, sabe? Enfim, não era isso que eu ia dizer, só para dar uma boa história. Para finalizar, que nós possamos aprender com essa crônica desse rei e que não venhamos deixar o diabo saquear nada do que é nosso, porque tudo que é nosso é nos dado por direito, porque tudo foi conquistado na cruz, é direito nosso, é nossa herança. Tudo que temos é dado do céu, é dado do Senhor. Filhos, família, bens, posições, tudo. Se você tem uma posição, foi Deus que deu. Se você tem um emprego, foi Deus que deu. Se você tem qualquer dom e talento que você acha que é dom e talento que for, foi Deus que deu. Não deixe de roubar nada porque é seu, se levanta. Aliás, vamos nos levantar juntos como corpo, como igreja. Eu gostaria de propor um convite com os irmãos. Enquanto eu meditava nessa palavra, na verdade eu estava lendo um livro, e raramente livros narram o texto todo da Bíblia. Eles citam um trecho da Bíblia, né, para você consultar na sua Bíblia. E eu estava lendo o livro e eles esboçaram o texto todinho, foi quase 3 páginas, só no versículo bíblico. E eu li. Enquanto eu lia esse versículo no livro, Deus foi ministrando ao meu coração, e eu estava na fila de uma consulta médica. E quando eu terminei de ler, eu já fui tendo um entendimento, e meu coração começou a arder, e o Senhor já colocou no meu coração, passa um jejum de 21 dias. E eu gostaria de propor à igreja, para que nós venhamos nos levantar, unidos como corpo, por essa igreja, por nossas causas, para que venhamos nos humilhar diante do Senhor, buscando a face dele, com jejum e com oração, assim como aprendemos aqui hoje com o rei Josafá. Buscarmos o Senhor para termos a vitória, para termos aquilo que ansiamos, e por essa igreja também, porque se nós termos em mente, somos um corpo. Não é problema do pastor a igreja, não é problema do irmão Washington, do irmão Alessandro, é um problema meu que acontece aqui, só porque temos algumas funções delegadas. Isso não nos torna importantes. Vamos nos levantar juntos, irmãos. A dor que sentimos por essa igreja vazia tem que doer no coração de todos, porque não é por conta de uma porta, é porque somos um corpo. E porque nós devemos desejar aquilo que o Senhor deseja. Quando amamos o Senhor, nós começamos a observar as coisas que o Senhor ama também. E a Bíblia diz também que amar o Senhor ama. Hoje nós estamos aqui em 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17 com as crianças. Que não são crianças, mas 17 pessoas. Eu creio que é da vontade de Deus que essa casa esteja cheia. E não é para a glória do pastor ou para a glória de alguém. E não é para ter só um mantimento no templo, para ter finanças, não é para nada disso. É porque é da vontade do Senhor salvar almas. É da vontade do Senhor que as pessoas ouçam a palavra, ouçam a mensagem. Porque aqui, irmãos, espiritualmente é uma casa de pão e de água, onde os sedentos e os famintos entram para se abastecer espiritualmente. Jesus é o pão da vida. As pessoas vêm se alimentar do pão, vêm se alimentar da palavra, para que tenham ânimo, para que tenham força, para que tenham encorajamento. Não podemos vir para a igreja sem nenhum tipo de expectativa, não em quem vai pregar ou em quem vai cantar, mais expectativa no Senhor. Às vezes vamos para a igreja assim, hoje tem culto. Uma preguiça, um nhaque, uma desmotivação. Sabe por quê? Porque temos colocado expectativa nas pessoas. A nossa expectativa tem que estar no Senhor. Eu vou para a igreja porque eu vou cultuar no Senhor, porque é Ele que vai falar comigo lá. Deus, Ele não está aqui porque tem 10, 15, 20, 100 pessoas. A Bíblia diz que o Senhor está onde houver 2 ou mais reunidos no meu nome. Ali Ele se faz presente. Se tivesse só eu e o pastor Luiz aqui, o Senhor estaria aqui. Logo, não podemos vir para a igreja porque não teria abuso de gente. Mas de qualquer forma, não podemos nos
Vamos nos levantar, irmãos, como igreja, pelas causas uns dos outros. Eu não preciso saber o que a irmã está passando para orar por ela, embora o Espírito pode te revelar. Precisamos orar uns pelos outros, nos unir. E unir não quer dizer que eu tenho que ir na casa da irmã Sueli e jantar lá toda semana. Eu sou uma pessoa muito reservada, eu não levo muitas pessoas na minha casa. Isso não quer dizer que eu não estou com a irmã Sueli. Unidade é estarmos juntos, independente se a gente fala no WhatsApp todo dia ou não. Independente se a gente está em datas comemorativas, se eu lembro do aniversário dela ou não. Isso é afinidade, amizade particular. Agora, a unidade tem a ver com estarmos juntos. Eu gostaria de propor com a igreja. Se você, irmão, se você, irmã, quiser jejuar juntamente comigo e orar e buscar as faces do Senhor, nos humilharmos diante do Senhor durante 21 dias, você pode, eu tive a direção de fazer algo no seguinte. Não é a proposta do jejum de Daniel, que seria de legumes. Eu vou tirar um determinado período do dia durante 21 dias para jejuar. Essa é a forma que funciona para mim jejuando. Cada um tem uma forma de jejuar, onde vê que Deus age. Tem irmãos que se tirar um mês de doce refrigerante, para ele tá bom. Eu, Carol, eu tenho necessidade, porque eu percebo que para mim funciona jejuar longos períodos do dia. Mas tem pessoas que tiram, por exemplo, o doce, tem pessoas que tiram refrigerante e funciona para aquela pessoa. Isso é a individualidade do Espírito com cada um de nós. Cada um é dirigido de uma forma. Se você sentir de fazer o jejum de Daniel durante 21 dias, comer só legumes e frutas, sucos e água, ou se você pretende tirar um período do dia, tira o café da manhã todos os dias durante 21 dias, ou tira o almoço, ou tira a janta, ou o café da tarde, deixa o Espírito te dirigir. Eu creio no meu coração, eu sinto no meu Espírito que o Senhor está assim nos dirigindo a nos levantarmos por nossas causas e casas e por nossa igreja. É nossa igreja. Amém, irmão? Já me alonguei demais. Eu gostaria de contar com os irmãos com esse jejum, com essa oração e como funciona. Vou dar um breve pano de fundo, porque às vezes a gente não tem hábito de jejuar, não faz a mínima ideia de como que faz, o que faz. O jejum é o momento que tiramos para nos consagrar a Deus, para buscar a face do Senhor, nos humilhando com o jejum. Um dos aspectos do jejum, uma das características do jejum é a humilhação, sabe por quê? Porque a nossa carne é cheia de vontades, paixões e desejos. Quando nos humilhamos, quando jejuamos, a nossa carne ela começa a se enfraquecer. O nosso espírito começa a ficar mais aguçado. Tendemos mais para as coisas do espírito. Vamos supor que eu vou tirar o refrigerante durante 21 dias. Escolha aquilo que for melhor para você, se você se procura fazer. Vamos supor que tire o refrigerante por 21 dias. Tira o refrigerante, mas não fica na banguela durante os dias, não. Tira um período do seu dia para se consagrar ao Senhor e lembrar do Senhor: olha, meu jejum. Senhor, eu me humilho diante do Senhor, quebranta meu coração, temos coração tão duro. Me transforma, porque o jejum ele é para nos transformar também. Uma das funções do jejum, o jejum tem várias funções, inclusive eu tenho até um estudo pronto. Se um dia Deus me permitir, o pastor autorizar, eu gostaria de trazer esse estudo para os irmãos. Existem muitas funções do jejum. E quanto menos de nós tivermos, mais de Deus teremos. Tire um momento do dia, se coloque diante do Senhor, se humilhe, peça para Deus tratar o teu coração. Não é o coração de quem você quer que alcance, não.
E daí eu ia orar e eu falava, Deus, ó, ele, eu desenhava ele, tá? Você imagina eu desenhando o irmão Leandro? Eu desenhava ele e eu botava um monte de adjetivo e o que eu queria que ele mudasse. Aqui, Deus, ó, ele. Eu fazia, confesso, verdade. Até que um dia eu aprendi que o jejum e a oração não vai mudar ele, vai mudar eu. Porque eu tenho que ser menos. Porque quem precisa de transformação é eu. Porque eu estava achando que eu era leite dourado. Que eu era a princesa da coroinha na cabeça. Que não precisava mudar. Cheia de si, arrogância e soberba. Né? Porque é assim. Que se nós pensamos que não precisamos mudar em nada, estamos cheios de arrogância e soberba. Somos autossuficientes, não precisamos mudar em nada. Tem que mudar ele. É. Aí o Senhor vem, ó. Quebra a tua coluna. O jejum nos transforma. E daí, tudo vai fluindo. Vamos nos transformando, o Senhor vai transformando lá, vai mudando aqui. E uma outra coisa, a nossa luta não é contra a carne e contra a sangue. É contra Satanás e seus demônios, potestades da maldade, hostes espirituais das trevas. O diabo é real. Satanás e seus demônios são reais. É real. A minha luta não é contra meu filho, meu marido, nem a minha patroa. Existe um demônio influenciando por trás. Quando eu jejuo e eu vou buscando a paz do Senhor, o meu espírito vai ficando forte. Eu vou orar e vou falar, demônio, sai, em nome de Jesus. Ele vai ter que sair. Vai fechando tuas brechas. Sabe por quê? As brechas que a gente é um vaso de barro. Imagina um vaso de barro cheio de brecha, cheio de furo, cheio de buraco. O que põe dentro transborda. Se transborda, não vaza. Fecha a brecha. Se posiciona. Abandona. Anda corretamente, honestamente. Se livra dos embaraços. Fala não para a carne, para os desejos, para as concupiscências, para as paixões da carne. Fala não, é brecha. Você vai expulsar o demônio, né? Ele vai rir de você, porque você se posicione, expulsa esse demônio. Amém, irmãos? Convido os irmãos a se colocarem de pé. Se vocês querem se propor comigo para orar, para jejuar durante 21 dias, eu vou começar amanhã. Creio que o pastor Adelino vai começar comigo. Por livre e espontânea pressão. Brincadeira. 21 dias. A partir de hoje, vê o calendário para mim, fazer um favor. Hoje é dia 23, 21 dias vai acabar. A irmã da água esqueceu de mim. Amanhã, dia 23, até o dia 13 de julho, dá 21 dias. Eu vou tirar um período do dia para estar jejuando. Se você quiser estar comigo nessa empreitada, teremos vitória no nome de Jesus. Porque eu vou ficar com essa palavra. Do verso 15, parte B. Eu vou ficar com essa palavra aqui. Põe na MC, fazendo um favor, Liana. Eu vou ficar crendo nessa palavra. Eu vou ficar com ela no meu coração durante esse período. Eu sempre procuro um versículo base quando eu vou jejuar, ou alguma intenção base, porque às vezes o Espírito nos leva a jejuar por algo. Vamos supor, eu quero jejuar porque eu quero fortalecimento espiritual, eu quero sempre algo base para que eu fique orando em cima daquilo e crendo no propósito. Então eu vou crer nesse versículo aqui, eu vou ficar orando com esse versículo, acreditando nesse versículo, clamando ao Senhor com esse texto, com esse entendimento. Não temais, nem vos assustei por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus.
levantar por essa igreja, vamos nos levantar por